Fala galera, beleza? Quer saber a diferença entre o fator de potência de uma carga, de um transformador ou um gerador? Se liga no vídeo. Bom galera, a gente ficou um tempo aqui sem postar alguns vídeos para vocês, né? Tiramos algumas semanas aí de férias, vamos dizer assim, mas já estamos voltando com força total aí. E já pensando em vocês, né? A gente vai tirar uma dúvida aí que durante esse tempo o Eric deixou aqui pra gente, né? Sobre até uma dúvida que está matando ele. Qual que é a diferença, né? De um fator de potência de um transformador e um gerador, por exemplo, né? Por que que na placa do gerador vem um fator de potência e na placa do transformador não vem? Então a gente vai fazer um sisteminha aqui para explicar melhor esses detalhes para vocês, tá? E aproveitando, então, como a gente passou aí algumas semanas sem postar um vídeo, eu peço que vocês já curtam o vídeo aqui, né? Deixe seu like aí pra gente. Se inscreva lá no Elétrica em 5 Minutos no Instagram. Se inscreve aqui também no canal se você ainda não é inscrito, que isso ajuda aí a gente a gravar mais vídeos para vocês, tá bom? E tirando essa dúvida, a gente vai voltar na rotina lá dos vídeos de proteção, tá? Para dar uma noção geral para vocês. E em breve teremos uma novidade, novidades boas aí para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo e eu vou desenhar aqui para facilitar, né? Vou fazer um sisteminha para vocês. Bom, vamos começar falando então o que é o fator de potência. O fator de potência nada mais é do que a gente tem que a potência ativa, né, em watts, ela é a minha potência aparente, que ela é em VA, vezes o fator de potência. Ou seja, se eu isolar o fator de potência aqui, né, a gente vai ter que o meu fator de potência é a potência ativa em watts dividido pela potência em VA, né? Ou, na teoria, né, e na prática também, o fator de potência ele é a defasagem, é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente do seu sistema. Então, para a gente falar, explicar aqui qual que é a diferença do fator de potência de um gerador, transformador e carga, vamos começar pela carga. Então, vou fazer um exemplo, um esboço geral e tentar ir explicando isso daí passo a passo para vocês. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um sistema que eu vou dimensionar para o meu motor. Eu tenho um motor aqui, que as características dele são, ele é um motor de 15 megawatts, vamos colocar assim, né? De potência ativa, com fator de potência de placa de 0,8 fator de potência. E a tensão dele, vou colocar aqui só para a gente ter uma noção, a tensão de linha, tensão fase-fase, 13,8 kV. Então, um motor de 15 megawatts com fator de potência 0,8. Ou seja, a minha carga, ela necessita de potência ativa, lá do triângulo de potências, né? Ela necessita da potência ativa, que é a minha potência que realiza trabalho, a minha potência aparente, em VA, né? E a minha potência reativa, que é em kVAR, né? Então, kVAR, eu já coloquei as outras duas aqui. Watts, VA, kVAR. Então, todas as cargas, a não ser chuveiro, cargas resistivas, elas vão ser fator de potência unitária, porque a potência que eu vou ter dissipada naquela carga é apenas a potência útil, né? A potência em watts. Porém, nosso sistema, qualquer televisão, lâmpada, nossa carga ela é praticamente indutiva, né? Então, nos outros vídeos a gente comenta bastante disso. Então, eu sempre vou ter um fator de potência diferente de 1, tá? E falando aqui, então, o que eu teria? Essa é o meu P do meu motor, né? E vamos considerar que eu vou colocar ele na nominal aqui, tá? Como se ele estivesse operando na nominal. Então, ele tem 15 mega com fator de potência 0,8. Então, para ele funcionar, quantos de potência aparente e potência reativa eu vou precisar? Aqui a potência aparente, a gente tem que 15 dividido por 0,8, né? Lá da formulinha, a gente tem que ele vai precisar de 18,75 MVA. E aí no reativo, como que eu faço? É o quadrado das tensões, né? S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, para eu descobrir o Q, eu diminuo S quadrado do P quadrado e tiro a raiz. Então, a gente tem nos outros vídeos isso também. Então, 18,75 ao quadrado, menos 15 vezes 15, né? E aí eu tiro a raiz de 126 aqui, praticamente. Eu vou ter 11,25. 11,25 MVAR para esse motor funcionar na nominal.
Bom, vamos lá. Felipe, eu vou ter uma geração para uma carga específica. Eu estou colocando um motor que é mais fácil de entender, mas poderia ser uma cidade que consome 15 com um fator de potência 0,8. Então, as contas seriam a mesma. Então, vamos colocar um transformador aqui. Eu preciso de um transformador porque a tensão nominal do meu motor é 13,8. E a gente sabe que quanto menos tensão você ter num gerador, mais barato ele é para construção. Por quê? Porque a isolação dele diminui. Vamos dizer que esse meu gerador é 5 kV. Então eu preciso de um transformador que eleve de 5 para 13,8 para alimentar aqui. Então por isso eu vou colocar nesse exemplo o transformador. Bom, Felipe, o transformador ele não tem fator de potência. E por que ele não tem fator de potência na placa dele? Porque quem faz o fator de potência é a carga. A carga fala 0,8 e eu preciso disso aqui de potência aparente, certo? Preciso de 18,75, 11,25 de reativo e 15 de ativo. Então quem me fala quantos de VA é a carga, de acordo com o ativo dividido pelo fator de potência para esse motor ter a energia reativa dele para fazer os campos magnéticos girarem, né, e esse motor girar. Então ele precisa dessa potência reativa para girar. Então ele precisa dessa potência para realmente fazer com que a carga se movimente, né, que o eixo dele vá girar uma carga, e precisa dessa potência para que isso aconteça. Sem essa potência, esse motor não iria girar. Bom, então no total delas, soma quadrática, eu tenho 18,75. Então no seu transformador, você não vai colocar fator de potência. Você tem que sempre dimensionar ele para a potência em MVA. Então você vai ter KVA, você vai ter MVA, VA. Sempre o transformador vai ser VA. Por quê? Porque você não sabe o que você vai colocar depois dele. Pode ser uma carga que tenha fator de 0,9, fator de 1. Então assim, você tem que sempre dimensionar ele para a sua potência máxima em VA da sua carga que você está dimensionando. Então vamos supor que aqui nesse caso, a gente coloque 20 MVA. E aí, a gente pode até associar isso tudo depois em corrente. Ah, eu vou calcular a corrente para essa potência aqui, preciso disso. Então, a corrente nominal do meu transformador, ela tem que ser maior do que eu preciso ceder ali para minha carga. Então, consequentemente, você vai ter uma potência um pouquinho maior. Então, por isso que no transformador a gente não coloca fator de potência. Quem faz o fator de potência, quem me fala qual que é o fator de potência do sistema é a carga. A carga que vai falar quantos que ela precisa de VA, quantos que ela precisa de watts, quantos que ela precisa de VAR. E aí, com tudo isso, você tem um fator de potência do sistema. E o seu transformador, você tem que dimensionar ele sempre para o VA, para maior potência, né? Ou seja, para potência aparente. Beleza? Então, no transformador, você não tem fator de potência. Você tem que saber a potência do seu sistema para você dimensionar ele e ele não ficar subdimensionado, né? Você tem uma sobrecarga nele. Então, é por isso que o transformador ele não tem fator de potência, tá bom? Agora, vamos para a geração. A geração é diferente. É praticamente como se fosse uma carga. Por quê? Porque é ela quem vai suprir toda essa potência. Não é o transformador nem a carga. Então, a geração vai gerar energia para esse motor. Então aqui você vai ter que ter, por exemplo, qual que é a minha mínima potência ativa, que é onde eu tenho aqui, ó, lembra que no meu gerador, antes dele eu posso ter, por exemplo, uma turbina aqui, né? Uma turbina. Ela pode ser hidráulica, pode ser a vapor. Então é isso que vai girar meu gerador. E é nessa turbina aqui, ó, é na parte ativa, né, a parte da turbina que vai me falar quantos que eu vou gerar no máximo de potência útil, de watts. É onde realmente ele vai estar girando e tendo torque no eixo para gerar potência ativa, né, transformar potência de entalpia, potência térmica, em potência mecânica para virar potência elétrica. Então, isso se for a vapor, né, senão é potencial para mecânica, para elétrica. Então, assim, quanto que eu vou ter realmente de potência ativa ali? Ah, eu preciso no mínimo 15 megawatts para alimentar esse motor não nominal. Ah, então eu vou colocar uma folguinha. Você, dimensionando lá, vai colocar uma folguinha. Então, eu vou colocar 16 megawatts. Você vai ligar para o fabricante e vai falar, cara, eu preciso de um gerador que me gere 16 megawatts. Então, a minha turbina, ela precisa que o meu vapor ou a minha água aqui, né, ela entre e gire isso de maneira que meu gerador dê 16 megawatts. O seu fabricante do gerador vai entrar em contato com o fabricante da turbina e vai falar, beleza, ó, preciso de uma turbina tal.
E aí, comercialmente, porque como eu falei, o sistema ele não consegue ter um fator de potência unitário. Suas cargas normalmente serão indutivas, principalmente porque tem muito motor nas cargas industriais e comerciais. Então, eu não posso só gerar potência ativa. Então, o que eles fazem? Ele padrão, você pode pedir diferente, claro, mas normalmente, se você não falar nada, o fabricante vai falar, ó, seu fator de potência da máquina é 0,8. O que significa isso? Significa o seguinte, que você vai ter, no máximo, aqui, ó, 16 dividido por 0,8, 20 MVA. E o Felipe, o que é 20 MVA? Chegamos de novo na corrente. Então, quando eu calcular a corrente nominal desse gerador, eu vou calcular para 20 MVA. Então, apesar de ser 16, 0,8, isso é comercialmente falado. Mas a minha corrente nominal que eu consigo chegar no gerador é 20 MVA. Então, assim, se eu pegar aqui, Felipe, eu quero mudar essa turbina. Depois de um ano de operação, coloquei uma turbina de 18. Vou conseguir gerar 2 megawatts a mais, vou vender mais energia, vou ganhar mais dinheiro. Posso? Pode. Pode. Seu fator de potência vai mudar. Por quê? Se você colocar 18 dividido por 0,8, ó, 18 dividido por 0,8, você vai ter 22,5 MVA. Só que você não pode, porque sua corrente vai ser maior do que o seu gerador aguenta. O que vai acontecer? Você vai gerar, aí você vem aqui para o triângulo da potência, né? O quadrático. Você vai ter 18 MVA, né? 18 MVA, 20 MVA, então 20 vezes 20, menos a sua potência nova, 18. 18 vezes 18, né? 76. Raiz disso, vamos ver, raiz disso aqui, 8,71. Então você vai ter no máximo 8,71 de MVAR, ou seja, você vai diminuir sua disponibilidade de geração de potência reativa, para você aumentar a sua potência ativa de 16 para 18. Consequentemente, quanto que vai ficar seu fator de potência? O fator de potência é P sobre S. Então, 18 sobre 20, 0,9. Então, na máquina, o cara só vai trocar a placa. Vai falar que é 0,8, 0,9. Na máquina não vai acontecer nada. Então, isso aqui é comercialmente, entendeu? Normalmente, eles usam 0,8. Por quê? Porque se o cara dimensionar errado, ele ainda tem uma margem para conseguir suprir o reativo da carga. Então, assim, para você suprir o reativo da carga, você precisa gerar ativo e também gerar reativo. Para isso, você precisa ter um fator de potência menor que 1 para dar essa disponibilidade para sua máquina, entendeu? Vamos supor que, no caso, como que ficaria? Você pode gerar 16 e chegar a 20, né? Então, como que ficaria aqui seu sistema? Seu sistema ficaria funcionando como? Ó, eu preciso dar 15 mega, né? No mínimo. Não vou considerar perdas, não vou considerar nada isso aqui, tá? 15 mega para alimentar o motor e preciso dar 11,25 MVAR. Quanto que seria, a minha máquina estaria operando quanto de potência aqui? S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Ou seja, 15 ao quadrado mais 11,25 ao quadrado. Raiz disso tudo, eu vou ter 18,75. Ou seja, 18,75 minha máquina consegue operar, 18,75. E aqui, ó, 18,75, 15, 11,25. Tudo dentro da curva de capabilidade dessa máquina. Ou seja, eu tenho uma curva montada com as características que eu determinei para que ela possa suprir toda essa minha potência, ou ativa, ou reativa, ou aparente, que a minha carga está pedindo. Ou seja, aqui eu tenho um fator de potência, aqui eu tenho um fator de potência. Quem manda no fator de potência é a carga determina o fator de potência do sistema. O gerador ele só precisa ter esse fator de potência para conseguir suprir os limites da carga, ou seja, quando você for dimensionar um sistema, você tem que saber o seu limite máximo e mínimo para você dimensionar o gerador. E o transformador você só coloca de acordo com a sua potência aparente máxima para você não ter sobrecarga nele, ou seja, você não tem na placa dele fator de potência, você tem a potência aparente. Ele não está preocupado com o seu P e com o seu Q, ele só quer que você esteja dimensionado corretamente para você não ter uma sobrecarga de potência aparente no seu transformador. Beleza? Eu acho que era isso que eu queria explicar. A máquina, ela tem uma curva de capabilidade, tá? Eu acho que não é um assunto, mas eu vou abordar rapidinho aqui.
ele é um assunto mais complexo, eu vou fazer um vídeo só dele, mas a máquina, ela funciona assim, ó, P e Q. Ou seja, eu tenho a máquina, ela é P e Q. Então, assim, eu tenho um limite aqui, ó, de corrente elétrica, de tanto no estator quanto no rotor, não vou desenhar certinho aqui, mas eu tenho um limite que me permite falar assim, não, minha corrente é 1000 ampere. Então, essa aqui já é a sua curva de operação máxima, 1000 ampere. E aí você tem umas outras aqui de excitação mínima, de limite de estabilidade, e aqui a potência da máquina. Vamos supor aqui, ó, aqui seria o ponto de 20 MVA. Mas você não tem uma máquina de 20, você tem uma de 16, então você põe uma curva aqui, ó, no 16. Então, como que ficaria aquela operação, né, de 15 com 11.2? Para cá, o seu Q é positivo, para cá, seu Q é negativo. Então, assim, sua máquina tem toda essa curva de operação para operar. Você pode aumentar essa curva para 18, igual eu falei, vamos aumentar a potência ativa da máquina. Muda o fator de potência, entendeu? Então, aqui ele estaria mais ou menos numa curva de 11.3 aqui, que ele pode dar até, não lembro agora, 15 MVAR, mas aí ele não está no 15, está no 11.3, com uma curva de quase 16 aqui, está no 15, né? Então ele estaria aqui, ó, está dentro da região de operação da máquina. Então a máquina ela pode trabalhar subexcitada, sobreexcitada, fator de potência negativo, positivo. Então ela tem vários ranges para trabalhar. E ela vai trabalhar sempre de acordo com o que a sua carga está pedindo. Então quem manda fator de potência? Carga. Transformador não tem fator de potência, tem que estar dimensionado para sua potência aparente. Gerador, sempre comercialmente falando, ou você pode pedir um fator de potência que você quer, ou vai vir o 0,8 sempre para que ela tenha essa flexibilidade de operar gerando reativo, absorvendo reativo e controlando seu ativo para que sua carga seja alimentada corretamente. Então essa é a diferença que eu queria passar para vocês, que estava matando o nosso amigo Eric aí, sobre o que é fator de geração, fator de carga, fator de transformação, entendeu? Então a gente não pode misturar as coisas, a gente tem que gravar. Fator de potência, quem determina é a carga. Geração, eu tenho que ter meus limites aqui para eu poder trabalhar e alimentar minha carga. Transformador, cara, só dimensionar para a potência aparente que você não vai ter problema. Beleza? Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês curtiram, deixe seu like, seu comentário novamente aí. A gente está voltando com tudo. Em breve teremos novidades. Valeu, um abraço.